Olá, meu querido, tudo bem? Vão chegando aí, vão falando, colocando seus comentários. Demorei um pouquinho aqui porque eu estava numa outra live com o Bruno Mendonça e acabei atrasando um pouquinho a live. Mas estamos aí, estamos firmes. Vão deixando seu comentário, seu abraço. Eu vou esperar uns minutos para seguirem meu assunto. Vão entrando, vão dando um passo aí, que eu vou mandar um abraço para vocês também, meus irmãos em Cristo. Vão deixando seus comentários. Hoje o assunto é o neopentecostalismo, o evangelho adulterado. Irmãos, peço desculpa para meus irmãos, eu sei que tem muitos irmãos que são neopentecostais aqui, eu sei, tá? Tem muitos amigos pentecostais, reformados, carismáticos e até mesmo amigos de outras religiões. Eu respeito todas. Irmãos, mas infelizmente o meu compromisso, infelizmente para quem infelizmente vai ouvir o assunto de hoje e discorda de mim, mas o meu compromisso é com Cristo, com a sua palavra. Eu vou ler aqui em Gálatas 1, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, essa é a realidade. Infelizmente, há pessoas se enganando, enganando os outros. As pessoas estão presas naquilo que o homem está pregando. Elas não chegam em casa, não pegam a Bíblia e leem a Bíblia, estudam em espírito e iluminação daquela palavra para entender. Elas são pessoas que estão em busca de novas revelações. São pessoas que vivem de profecias, de profetadas. Não são pessoas comprometidas com a palavra. Irmãos, eu vou repetir e vou falar novamente. O cânon está fechado. O cânon da Bíblia está fechado. Não há novas revelações. O que nós precisamos hoje é a iluminação do Espírito Santo para nós compreender as passagens bíblicas. Nós temos que pedir para Deus encher do seu Espírito, de maneira que a gente possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Que a gente possa realmente pegar a palavra de Deus e ler e compreender e viver a palavra de Deus. Não apenas ler, como a gente lê qualquer outro livro. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro que rompeu a história, que rompeu o tempo, está aqui hoje entre nós. Muitas pessoas perderam a vida em busca de traduzir a Bíblia. Muitas pessoas perderam a vida, foram para as fogueiras em defender a Bíblia. Martim Lutero quase foi morto por defender a Bíblia, a tradução da Bíblia e refutar os dogmas da igreja. Ele quase foi morto. Se não fosse a burguesia da época que o ajudou, com certeza Martin Lutero seria morto. Mas muitos outros foram. Estevão foi um que foi apedrejado nas escadarias por falar do amor de Deus, de falar de Cristo. Irmãos, hoje não é diferente. Tem pessoas perdendo a sua vida no Oriente Médio por confessar a sua fé em Jesus Cristo. E hoje, na verdade, de pregar o Evangelho, nós temos a liberdade de anunciar o Evangelho. E o que nós estamos fazendo, estamos ficando trancafiados em templos, como se fosse um clube, nós fôssemos sócios desse clube. Irmãos, a igreja é necessária, a gente tem que congregar, nós temos que ter a comunhão com o corpo, como um corpo. Nós, em unidade, formamos o corpo de Cristo. Irmãos, mas nós precisamos entender que a gente precisa abandonar essa teologia falsificada, abandonar o neopentecostalismo. É uma palavra meio complicada de falar, ela é muito extensa. Abandonar isso, irmão. Entre os nossos próprios irmãos pentecostais, eles rejeitam os neopentecostais. Porque, se for olhar realmente a fundo, esse movimento nasceu mais ou menos nos anos 70, 80 para cá. É um movimento novo, relativamente novo, perto de outros movimentos, outras vertentes protestantes. E eu te pergunto, irmão, esse movimento começou nos anos 70 até hoje. Ela realmente ela é verdadeira?
Será que todos aqueles profetas, juízes, Jesus, Filho de Deus, os apóstolos, os puritanos, os pais da igreja, os reformadores, todo mundo estava errado? Só os neopentecostais, a teologia está certa? Será que aqueles homens não eram homens de Deus, não eram homens usados? Será que Cristo, o Filho de Deus, tem que voltar? Ele tem que voltar e pedir sabedoria para o Pai? É isso mesmo? Irmãos, vamos abandonar essa teologia diabólica, porque as pessoas se apegam em amuletos. Tudo é amuleto. O lenço é amuleto, é campanha do óleo é amuleto, tudo é amuleto. Então a base de fé deles não está em Jesus Cristo, na sua confissão, né? Como cristão, como seguidor de Cristo. A sua fé está naquilo que os seus olhos conseguem ver, enxergar, né? Então eles usam campanhas, usam objetos judaizantes em seus cultos. Tem cultos que eles pegam a Arca da Aliança, uma réplica, e as pessoas tocam como se ali houvesse a bênção de Deus, houvesse um poder. Há cultos que a banda, o conjunto está tocando e tem alguém tocando chofar. Irmãos, vamos abandonar esse culto. Nós vivemos no tempo da graça, vamos abandonar a lei é para referência. Quando o véu do templo foi rasgado, ali se iniciou a graça. Jesus morreu e ali surgiu um novo testamento. Nós estamos vivendo um novo testamento. Mas nós estamos apegados nas coisas da lei. Irmão, tu quer viver a lei viva? Então, mas viva toda a lei. Então, se você conhece alguém que está adulterando, vá lá e apedreje. Não que eu aconselho isso, eu estou só dizendo que aquele que segue a lei, que viva toda a lei. Você quer seguir a lei? Então dê dízimo, dízimo é da lei. Então continue dando dízimo, é da lei. Você vive a lei, então apedreje quem fala em nome de Cristo, como Estevão foi apedrejado, porque a lei era a lei de Moisés, e aqueles que falavam de Cristo eram rejeitados, porque eles não criam que ele era o Messias, ou falavam em nome do Messias, era apedrejado. Então, todo aquele que falar em nome de Cristo em praça pública, nós deveríamos apedrejar, pois a gente não sabe se vem da parte de Deus ou não. Poderia, né? Então, assim, irmãos, eu vou ler agora uma passagem em Romanos 16, versículo 17 ao 18, que diz assim: Recomendo, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulações, engana o coração dos ingênuos. Vamos voltar aqui, ó. Engana o coração dos ingênuos. Então, assim, vamos abandonar essas pessoas que têm realmente disseminado entre nós heresias, mentiras. Na Bíblia fala que no passado surgiram falsos profetas, como no meio do povo, como hoje também surgiram falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destrutivas que vão destruir nós. E como vão destruir? Nos causando dúvida, nos causando enfraquecimento espiritual. A gente não consegue perceber mais, a gente não consegue perceber o que é luz e o que é treva. Irmãos, os cultos neopentecostais, eles são recheados de cultos de demônios. É triste falar isso, irmão, mas é verdade, irmãos. Você que é neopentecostal, abandone hoje essa prática. Eu não estou dizendo para você se desviar, abandonar Cristo. Não. Você é um salvo em Cristo. Continue seguindo Cristo. Mas procure uma igreja bíblica, uma igreja disposta a realmente ensinar a palavra de Deus, estimular a conhecer a palavra. Os bereanos eram mais nobres que os tessalônicos, porque eles examinavam a palavra, questionavam a palavra. E o que nós fizemos hoje? Hoje um pastor prega, um mensageiro prega, um evangelista prega, a gente abaixa a cabeça e segue aquilo. Não que a gente deve desconfiar de pessoas que levam a palavra ou desconfiar de homens de Deus, irmãos, mas a gente deve realmente conferir na palavra de Deus, se é isso mesmo. A gente precisa abandonar essa teologia da prosperidade, abandonar essa teologia da transferência de unção, essa teologia que diz que se você acreditar que vai acontecer, vai acontecer.
abandonar isso. Vai acontecer se Deus quiser, se Deus permitir, irmãos. Deus vai curar quem Ele quiser. Independente se você tem fé ou não. Ele vai te curar. Só que hoje é muito fácil eu entregar uma profecia para a igreja, para uma pessoa que tem uma dificuldade, e se não cumprir, dizer assim, ó, não aconteceu porque faltou fé sua, faltou mais fé, mais entrega. Ou as pessoas se culparem, talvez foi pouca fé de quem orou pela pessoa, em busca de um milagre. Irmãos, não é, a gente intercede, pede a cura. Mas quem cura é Deus, Deus é o que cura. Não há homens que curam hoje como havia nos apóstolos, de maneira que eles chegavam e curavam todos que eram trazidos, como foi no pórtico de Salomão. Não, não existe, irmãos. Hoje nós somos apenas instrumentos de Deus, nós oramos para as pessoas são curadas e são libertas, mas não é por nós, nós não temos poder nenhum. Nós somos depravados, miseráveis, somos pecadores. Nós somos uma geração que está fundada na mentira, na heresia. Nós somos uma geração que precisamos mudar. Nós somos muito individualistas, muito carnais. Nós somos afundados no modernismo atual. E onde? Nas nossas Bíblias, no cantinho da estante. É ali onde quer. A única referência que nós temos de Deus é aquilo. E que está na estante que é no pó. Irmãos, vamos se voltar para Cristo. Vamos abandonar o neopentecostalismo. Vamos, irmão, vamos. Se você está nesses movimentos, irmão, acorde. Eu também já fiz parte, eu acordei, irmão, demorou. Eu acordei. Hoje eu não estou praticando, estou frequentando nenhuma igreja, eu estou parado, mas não parado na fé. Eu estou procurando uma comunidade para frequentar uma igreja, porque eu sei que é necessário, mas hoje eu estou parado, irmãos. Eu não estou indo em lugar nenhum e hoje eu paro e fico pensando aonde que eu vou frequentar, aonde que eu vou ir. Tu olha para um lado é heresia extrema, tu olha para o outro é heresia mais extrema ainda. Aí tu tenta buscar o meio termo, tu não acha, é uma dificuldade, irmãos. Não há igrejas que pregam mais o evangelho. Eu sei que todas têm um erro, todas praticam algo que desagrada a Deus, mas eu estou falando de algo maçante, algo colossal, de heresias, de mentira, irmãos. É isso que eu estou falando. Eu vou ler uma passagem, irmãos, que está aqui, ó, que fala sobre um pouco sobre isso, que está em 2 Pedro 2:2, do versículo ao 3. No caso, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos seguirão no pentecostalismo. Muitos, como eu segui um dia. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Irmão, muitos seguirão esses caminhos de mentira, caminho de engano, seguirão, irmãos. E por causa deles, a gente vai acabar difamando e envergonhando o verdadeiro evangelho, irmãos. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Irmãos, infelizmente, há muita mentira, muitos falsos mestres. Mestres que falam segundo o seu entendimento, segundo o que eles aprenderam com o antecessor, não segundo o que a palavra de Deus está transmitindo para hoje, para a vida dele. A gente precisa fazer uma exegese na palavra, uma hermenêutica. A gente não deve botar o que a gente pensa na palavra de Deus, nem acrescentar, nem diminuir. Fazer que as palavras de Deus tornem vida. E entre nós, e mude a nossa vida e nos transforme para pessoas melhores. Sem religião, sem. As pessoas estão muito presas na questão de religião, ser religioso, eu sou religioso. Irmão, infelizmente, esses termos acabaram ficando manjados, acabaram degrinindo. Hoje as pessoas usam esses termos como crente, religioso, até mesmo para nos ofender com uma forma pejorativa. Nós somos cristãos, nós somos essas palavras. Nós somos aqueles que seguem as boas novas. Nós somos aqueles que levam o evangelho para o oprimido. Nós somos aqueles que somos a luz do mundo, o sal da terra. Seja a Bíblia aberta para essas pessoas. Irmãos, abandone esses cultos de demônios, de pessoas caindo no chão, de pessoas que muitas vezes estão endemoniadas, irmãos. E a igreja trata como uma bênção. Olha lá, o fulano está cheio da glória de Deus. Irmão, está endemoniado, irmãos. Mas a igreja não consegue ver porque eles estão mais presos nos dons de sinais, de falar em línguas, profetizar, que eles não conseguem mais perceber o que está acontecendo na igreja.
Estão focados naquilo, a ambição de a ganância de dons, 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 e não estuda a Bíblia, não consegue ver onde está o erro na igreja e que ele está afundando no erro, na mentira. Paulo fala que a gente tem que buscar com excelência os melhores dons, a gente tem que buscar, irmãos. Aqueles que ainda vigoram, que ainda existem, porque muitos dons cessaram, é verdade, irmãos. Existe apóstolos hoje, irmãos? Não existe, irmãos. Existe homens se intitulando apóstolos, mas biblicamente não. Então todo mundo que se intitula hoje apóstolo é mentira. Ele está usando esse título para se engrandecer, para dizer que ele é mais que alguém, que tem uma bênção maior que alguém. E não é apóstolo. Apóstolo só foi os 12. E Judas que morreu, Matias entrou no lugar dele, e Paulo teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Esses são os apóstolos, irmãos. Então, assim, ó, vamos abandonar essa teologia de engano, de mentira. Uma teologia que está mais apegada naquilo que os olhos podem ver, naquilo que a gente pode sentir, do que aquilo que realmente Cristo pode fazer. Eles pregam avivamento. Ah, vamos fazer o avivamento. Irmão, que se arrepende, como houve na Inglaterra, no País de Gales, em outros lugares, Estados Unidos, as pessoas realmente se arrependiam. Os grandes homens de Deus, os grandes evangelistas pregavam, as pessoas se rendiam a Cristo e abandonavam seus pecados, abandonavam os bares, os bordéis, abandonavam a sua vida de lamaçal do pecado, se rendiam para Cristo. Jonah Edwards pregou o sermão do Deus irado, e as pessoas se jogavam no chão prostradas em reverência, não como hoje cai para trás, num transe, em algo inexistente, acorda do mesmo jeito ou pior. Não, elas caíram prostradas de frente aos pés de Jesus, aos pés de Deus, e falavam para ele parar de pregar, porque aquilo era como uma espada penetrando no coração delas, e elas queriam uma mudança, e elas se arrependiam, elas pediam perdão dos pecados. Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento não é isso, não é histerismo coletivo. Como em Efésios 4:30 fala, Efésios 4:30 fala a respeito que o espírito gritaria, abomina a gritaria. Você acha que o Espírito Santo é alguém barulhento e alguém que faz bagunça, desordem? O Espírito Santo é desordeiro? Não, o Espírito Santo é de paz, é de ordem, é de mansidão, é de amor, é de temperança. Esse é o Espírito Santo. Irmãos, abandone essas igrejas que pregam a teologia neopentecostal. São igrejas que estão apegadas no quê? Na teologia da prosperidade. Então você barganha Deus, tá? Você barganha Deus, você dá, espera Deus te dar de volta. Você vive a confissão positiva, então, ah, vai acontecer se você tiver fé, tem que pensar positivo, vai acontecer. Confissão positiva. Deus vai dar se Ele quiser, a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Abandone essas igrejas. Vá para a igreja bíblica. Meu amigo aí, José Newton, da Igreja Batista, é uma igreja bíblica. Eles pregam a palavra de Deus. Talvez não vai ser aquela igreja que você está acostumado, com show pirotécnico. Você vai ouvir a palavra de Deus, o evangelho, que hoje está escasso. Se você em outras igrejas que pregam a palavra de Deus, você vai sentir a diferença. Você vai sair de lá dizendo assim: perdi nesses movimentos, quanto tempo eu perdi acreditando numa falsa paz, num falso evangelho. Você vai sair dali querendo realmente ter sede de mudança. Você vai perceber, eu achava que aquilo ali era um enchimento do Espírito Santo na minha vida, eu achava que aquilo ali era o mover do Espírito Santo, era o avivamento, mas aquilo era uma grande mentira. Eu estava preso naquelas ideologias, naquelas filosofias humanas, eu estava preso. E hoje eu vejo que eu preciso me encontrar mais com Cristo, através do meu devocional, através da minha vida de leituras bíblicas, de estudo. Hoje eu vejo que eu tenho que parar de gastar dinheiro em balada gospel, em promover eventos antropocêntricos na igreja de bandas gospel, investir em livros, dicionários, comentários de costumes, que vão me realmente me edificar, que vão trazer um conhecimento, eu vou poder ajudar meu irmão, eu vou poder esclarecer uma dúvida e ajudar o meu irmão. Irmãos, vamos abandonar esse movimento neopentecostal. Abandone isso, irmão. Isso é culto de demônios, isso é uma farsa, irmão. Se você entrar hoje no Face, você vai ver pessoas profetizando ali, pegando nomes de pessoas nas redes sociais, estudando todo o histórico da pessoa
E na cara de pau, entregando como se fosse uma profecia, irmão. Como eu já vi ao vivo, irmãos. O que a gente precisa está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. E nós temos que buscar ser iluminado, de forma que a gente possa compreender as passagens bíblicas e viver aquilo. Irmãos, quando é que Cristo deixou de ser suficiente na sua vida? Quando é que a palavra de Deus aqui, irmão, quando é que a palavra de Deus deixou de ser desnecessária na sua vida? Quando? Tudo que você precisa estar aqui, irmão. Tudo está aqui. Quer conselho para o casamento? Está aqui. Quer aprender a restaurar o seu casamento, a amar sua esposa? Ou ressuscitar aquele amor que acabou? Está aqui, irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer conhecer os frutos do Espírito Santo? Está aqui, ó, Gálatas. Gálatas 5:22, se eu não me engano, que fala sobre os frutos do Espírito Santo. Está aqui. Você quer aprender o que é realmente a vontade de Deus? Está aqui, irmãos. Está aqui, 66 livros, está aqui. Não precisa ir atrás de profetada, de profetas, atrás de novas revelações. Irmãos, eu costumo dizer assim, eu falo para minha esposa muitas vezes e para os meus irmãos mais chegados. A Bíblia, a palavra de Deus, tem uma interpretação apenas. Uma. Só que existe uma maneira diferente de comunicar aquela verdade. Cada um escreve de um modo, como você percebeu nos evangelhos sinóticos. Lucas, Marcos e Mateus. É o mesmo assunto, muitos textos têm os mesmos assuntos, mas divisões diferentes, formas diferentes de falar, irmãos. Então a palavra de Deus é isso. Há uma verdade e maneira diferente de falar. Onde é que mora o perigo? O perigo é quando eu pego uma passagem bíblica e boto o meu eu na palavra de Deus, o que eu penso, o que eu acho, né? Boto ali, depois retiro dali e passo para a igreja. E crio uma nova interpretação, uma nova revelação. Aí onde mora o perigo, aí onde entra as heresias. Há uma regra de hermenêutica que diz assim, ó, um texto fora de contexto abre pretexto para uma heresia. Irmãos, é isso. Se você pegar um texto isolado, não ler o que está escrito antes ou depois, ou ver textos que fazem correlação àquele texto, você vai ficar perdido naquele texto. E vai passar para a igreja algo isolado, algo que nem sempre é o que está ali. Não que a palavra de Deus é uma inverdade, mas ela há um contexto. Por que foi escrito? Quem foi escrito e por quê? Irmãos, volte à palavra de Deus, abandone a teologia da prosperidade, abandone a confissão positiva, abandone esses homens loucos, que são homens loucos, que abandonaram a fé, caíram na graça de Deus, da graça de Jesus, eles caíram, eles estão vivendo a lei, eles estão presos na lei. Você vai nos cultos deles, nos cultos neopentecostais, 60% músicas que geralmente exaltam o homem. Olha para mim, estou aqui, eu sou um tesouro, eu sou um ouro, eu sou precioso. E onde está Cristo? Onde é que estão os louvores que exaltam a Cristo? Se você ler os Salmos, que são os cânticos da Bíblia, os Salmos, você vai ver que 95 a 98% dos cânticos de Salmos são para adorar a Deus, de falar da sua santidade, do seu amor, da sua majestade. Você não vê salmos exaltando apenas o homem, porque eu sou o melhor, olha para mim, faz de mim o melhor entre meus inimigos. Você pode até encontrar, irmãos, mas dentro de um contexto geral. Irmãos, fuja dessas igrejas. Não estou dizendo para você se desviar, abandonar Cristo. Não, jamais, jamais abandone Cristo. Cristo é o tudo. Você vai se decepcionar com muitos homens de Deus, que se dizem Deus também. Você vai à igreja, você vai ser ofendido, humilhado pelos seus irmãos. Vai ser. Você vai ser massacrado e humilhado por aqueles que dizem que são seus irmãos em Cristo. E você vai parar e dizer assim: mas o que eu quero na igreja? As pessoas do mundo lá me respeitam mais, os ateus me ouvem, os ateus, e meus irmãos de fé me humilham. Irmãos, essas pessoas não seguem Cristo, não são a voz de Cristo, não são a voz de Deus. Procure realmente cristãos genuínos que vivem a palavra de Deus, que têm uma comunhão com Deus. Você quer aprender a palavra de Deus? Ande com pessoas que estudam a palavra de Deus. Fale com pastores que são submetidos à palavra de Deus. E aí você vai ter um encontro real com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, onde que o verdadeiro arrependimento
Trará o avivamento para ti, para o teu coração e para a tua vida. Abandone, irmãos, o neopentecostalismo, abandone. Isso é uma mentira, é um engano, irmão. É um evangelho adulterado, é um evangelho mascarado. Abandone isso, abandone essas igrejas que oferecem, que dizem que vão anunciar o avivamento por ali. Abandone essas igrejas que usam objetos judaizantes. Abandone igrejas que fazem campanha toda hora em prol disso, daquilo, voto disso. Abandone. Tudo que você precisa está aqui, irmão. Na palavra de Deus, é tudo que você precisa. Pare de dar tudo que você tem para a igreja. Pare de dar seu carro para a igreja, seu apartamento para a igreja. Deus não precisa disso. Não barganhe Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Dê para ele a sua oferta, ajude a obra carece realmente de ajuda, mas não dê tudo, irmão, porque você não sabe onde vai parar esse dinheiro, para quem vai esse dinheiro. Mas ajude a obra, veja a necessidade da obra. Se a igreja vive de aluguel, veja quanto que é. Se você puder, pague 50% do aluguel ou ajude da forma que você puder. A igreja precisa de uma reforma, vai lá e tira o material do seu nome e dê para a igreja de presente, pois você vai ver que realmente vai fazer parte daquilo que você contribuiu o telhado da igreja. Mas pare de enriquecer pastores mal intencionados, pare de enriquecer homens que fundamentam a sua fé em experiências particulares e não reais com Deus e com o Espírito Santo. Pare, irmãos. Irmãos, em Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Homens que induzem ao erro. Irmão, não seja levado com todo o vento de doutrina por homens que induzem você ao erro. Examina a palavra. Seja como os bereanos que examinavam a palavra. Se nós começarmos a realmente a estimular nossos irmãos a ler a palavra, a estudarem a palavra e a viver a palavra, irmão, as igrejas neopentecostais vão acabar, irmãos. Ninguém vai ver mais daquele engano, daquela mentira, ninguém vai querer mais aquilo ali. A palavra vai libertar, nós seremos livres verdadeiramente, nós vamos viver o evangelho como realmente é um evangelho de poder, de mudança de vida. Não um evangelho de cair hoje e amanhã continuar a mesma pessoa. Não um evangelho de barganhar a Deus, de querer as melhores posições, os melhores lugares. Não aquele evangelho de, de guerrear contra o seu inimigo, em vez de orar por ele, mas desejar a sua queda. Irmãos, nós precisamos realmente ter um encontro real com Cristo. E como nós vamos ter um encontro real com Cristo? Vivendo a sua palavra. Procurando compreender. Você diz que ama Cristo, mas você não pega uma Bíblia uma semana, um dia da semana para ler. Você diz que é um cristão genuíno, mas você não ora uma vez por semana. Você não fala para os seus colegas de Jesus quando pode, quando tem a oportunidade. Você diz que é cristão, você bate na sua mulher, você obriga a sua mulher a ir na igreja junto com você, arrastado e às vezes até agredindo ela. Você diz que é cristão, mas seus filhos não te respeitam porque você nunca foi um testemunho real para eles. Você diz que é cristão, mas é um pastor mentiroso, um pastor que mente, que entrega profecias mentirosas. Você diz que é cristão, mas vive no engano e persiste no engano, sabendo que será triste naquele dia do julgamento aqueles falsos mestres, que muitos salvarão as pessoas, mas não salvarão a si mesmo. Então volte ao Evangelho, o tempo é hoje. Você, pastor, está me acompanhando, abandone essa teologia, meu querido. Procure materiais reformados, ou se você não quer, leia a Bíblia, então estude. Use ferramentas de teologia, de interpretação bíblica, apologética, hermenêutica, escatologia. Use esses materiais para compreender a palavra. Mas abandone esses movimentos, isso não leva a lugar nenhum, isso é um engano, é uma mentira, é um fogo estranho. Adab e Abiú ofereceram um fogo estranho e foram consumidos. E hoje não é diferente. O que nós estamos colocados em cima dos altares para a igreja? Qual é o fogo? Nós estamos realmente acendendo em cima do altar? É um fogo de Deus, que vem de Deus, de pessoas que são usadas por Deus? Ou um fogo que surge do meu coração, do meu achismo, do meu ego, e vai para a igreja e mata a igreja espiritualmente? Qual é o fogo que eu tenho oferecido? Então, assim, meus irmãos, eu aconselho,
procure uma igreja bíblica. Se você não sabe o que é uma igreja bíblica, ou você ainda está perdido no movimento neopentecostal, me chame no Messenger, mande uma mensagem para mim, procure, mande um e-mail para mim, você vai encontrar aí nas redes sociais um e-mail, mande para mim qual é a dúvida, eu vou te direcionar a uma igreja bíblica que eu conheço, onde você vai realmente aprender a palavra de Deus, se libertar dessa teologia maligna e diabólica. Mas, irmãos, largue, abandone essa teologia, irmãos. Você quer o melhor dessa terra? Você quer tesouros aqui? Não, acumule tesouro nos céus. Você quer realmente enriquecer? Jesus não prometeu riqueza para ninguém, ele prometeu os céus, a vida eterna, essa é a nossa maior riqueza. Você quer viver bem aqui, irmão? Ajoelhe, ore, peça a Deus e vai à luta, trabalhe. Você vai adquirir tudo aquilo que você precisar. E o que não for ao teu alcance, da tua alçada, se for da vontade de Deus, ele vai abrir as portas e vai acontecer. Irmãos, mas nós temos que juntar riqueza no céu, onde os ladrões não minam, a ferrugem não corrói, e nem os ladrões minam e roubam. É lá onde tem que estar o nosso coração, o nosso tesouro. Não aqui onde vai ficar. Tem pessoas que estão achando que ser um seguidor de Jesus é ser próspero. Ele não prometeu prosperidade para ninguém, irmão. Ele prometeu a vida eterna. Ele disse que aquele dia ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele vai enxugar. Viva corretamente aqui nessa terra. Trabalhe e ore que você vai prosperar. Mas não coloque isso acima de Deus. E também, irmão, não diga se você é alguém próximo ou tem um comércio, é empresário, que você é um pecador e ser pecado tem bens. Não. Amém? Mas nunca bote a riqueza acima de Deus. Nunca bote a riqueza acima de Deus. A nossa riqueza é o Evangelho. A nossa riqueza é Deus. Essa é a nossa riqueza. Cristo é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é o teu pastor neopentecostal que diz que você tem que fazer um voto, que você tem que dar dinheiro para a igreja. Isso não é o centro do Evangelho. E são pessoas manipuladas, como eu falei aqui em Gálatas, Gálatas 1, do versículo 6 ao 7, do capítulo 16, do versículo 17 e 18, 2 Pedro, né? 2 Pedro 2, do versículo 2 ao 3, os falsos mestres. Em Mateus 7, 9 diz assim, que eles virão a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, estão de olho no que você tem. Eles estão fundamentados eles beberam da teologia de Benny Hinn, de Kenneth Hagin, homens farsantes, manipuladores, homens que disseminaram no Brasil a teologia da prosperidade, que eles dizem que se abençoado é próspero. Irmãos, quantos irmãos conhecemos de Deus que são homens de Deus, de oração, e que não têm patrimônio, irmãos, não são ricos, mas são ricos de espírito. Irmãos, Deus abençoa quem Ele quer, como Ele quer, independente se tiver fé ou não, Ele cura quem Ele quer. Vamos parar de transferir para o homem. Ah, não foi curado porque não teve fé. Ah, o outro não curou porque ele não teve fé quando orou pelo enfermo. Não, irmão, nós somos apenas instrumentos. A gente ora, intercede, se for da vontade de Deus, Ele vai curar. A gente ora, trabalha, investe, se for da vontade dele, a gente enriquece ou não. Mas não é pecado ter dinheiro ou enriquecer. O pecado está na ganância pelo dinheiro, no mais. Nunca tá bom, nunca basta. Irmãos, vamos abandonar a teologia da prosperidade, vamos abandonar os cultos neopentecostal. Irmãos, se você for numa igreja e de cara o pastor diz assim, a minha igreja é uma igreja neopentecostal, e no decorrer do culto você perceber que os louvores é sempre para o homem, olha para mim, estou aqui. Aí depois você vai começar a ver as pessoas, o pastor estimular, fala em línguas, começa agora a falar em línguas. Aí o pastor vai dar referencial, procure os livros de Benny Hinn, que é de rei. Aí você vai ver transferência de unção, irmão, fuja daí imediatamente. Você vai cair num buraco. O John Piper falou, seja submisso ao seu pastor, se ele for submisso à Bíblia. Irmão, o seu pastor está pregando a Bíblia? Está pregando sobre o céu, o inferno, adultério? Ou ele não fala isso porque o maior dizimista da igreja é adúltero? Porque o maior dizimista da igreja é um baita de um beberrão? É um fumante que fuma 3, 4 carteiras por dia e ele não fala sobre vício? Irmãos, cultos neopentecostais são cultos a demônios.
São, irmãos. Essa é a verdade. Vá num culto, você que lê a Bíblia, que conhece as Escrituras, que tem uma vida, que você é um cristão genuíno. Fique 10 minutos sentado, irmãos, e olhe, você vai ver, há uma desordem na igreja. Eles não obedecem nada, nem os princípios da igreja primitiva, nada. Se eles pudessem, eles arrancavam 1 Coríntios fora, 2 Coríntios fora. Eles arrancavam da Bíblia, irmãos. E viviam só aquele que agrada a eles. E qual é os versículos que agrada a ele? Tudo aquilo que fala sobre onde há o Espírito, a liberdade, e for cheio do Espírito Santo, começar a falar em novas línguas. Isso que atrai eles. Tudo fora de contexto, irmãos. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Abandone a teologia da prosperidade hoje, imediatamente. Abandone os cultos neopentecostais. Procure uma igreja bíblica. Compre hoje, em vez de pagar ingresso para ir em show na igreja, em festinha rave, em fast color, esses mundanismos que estão dizendo para a igreja, irmão, que não tem base bíblica, que não acrescenta nada na vida de ninguém. Comece a gastar, você vai gastar 50 pila para ir numa festa gospel dentro da igreja, uma festa rave, onde que joga o tinta um em cima do outro, que nem acontece no mundo, que trazem para a igreja. Compre um. Irmão, hoje eu comprei um livro, não está aqui. É um livro sobre costumes da época. Eu comprei porque eu sinto a necessidade de, quando tu lê, saber qual é o pano histórico e de fundo, socioeconômico daquele. Entendeu? Então, um dinheiro investido para me edificar, para o meu crescimento espiritual. Mas qual é o proveito que eu vou ter de gastar 50, 60 reais num show gospel dentro da igreja, de uma fat color, de uma rave gospel dentro da igreja? Qual é a vantagem que eu vou ter nisso, irmãos? Qual é a vantagem que eu vou ter de cair hoje e no final do culto, antes de terminar o culto, eu tô a mesma pessoa que eu entendo dentro da igreja? Qual é o proveito que tem? Agora, se o evangelho da salvação entrou na tua vida, tu entendeu o evangelho, tu absorveu, tu aceitou o evangelho, e houve um quebrantamento no teu espírito, no teu coração, houve uma mudança, e você quer uma mudança, e você se prostrou diante de Deus em reverência, prostrado com a chão e pedindo perdão, aí realmente é um verdadeiro avivamento. Não pessoas que caem para trás e continuam as pessoas. Pessoas que caem para trás, que se não tiver um olhando, ela bate a cabeça e pode até morrer. Ou machucar um irmão. Isso não é o Espírito Santo de Deus, isso é uma heresia, isso é um engano. Irmãos, quem está certo? O movimento neopentecostal que tem, sei lá, 50 anos de idade? Ou o evangelho que tem quantos anos? Pensa aí. Os puritanos, os pais da igreja, quem está certo? Será que realmente não está na hora da gente tomar uma posição e largar isso, irmão? Procurar uma igreja bíblica. Entendeu? Porque isso não é Cristo, isso não é Deus. Essa é a palavra para hoje. Abandone as igrejas neopentecostal, esses cultos de demônios, esse evangelho adulterado, genérico. Abandone hoje. E se a palavra dele, estude a palavra, guarde no seu coração, na sua vida. Olhe para a Bíblia como a única revelação de Deus que está aqui. Tudo que você precisa está aqui, irmão. Pare de idolatrar pastor, tudo que o pastor falar é lei. Pare de defender o pastor sem saber se realmente ele está certo e às vezes condenando o irmão que se levantou e está julgando aquele engano. Como a Bíblia ampara que a gente deve combater as heresias, a gente deve apontar o dedo para as heresias. Pare, irmão, lê a palavra antes de questionar o irmão que está se levantando para defender essa doutrina. Essa é a palavra para hoje, irmãos. Abandone o neopentecostais, os cultos neopentecostais, abandone e se volte para Cristo, o verdadeiro centro do Evangelho. Amém?